RV Esportes, oferecimento Navesa GWM, sua fornecedora Ravel, o veículo híbrido mais vendido do Brasil. Precisão Tintas, cores e proteção para o seu lar, indústria e veículos. Diretaço, transforme seus ambientes com as melhores marcas do mercado. Funipol, seu centro automotivo para segurados e não segurados. Hotel Morada do Sol, a melhor hospedagem no coração de Caldas Novas. Olá, telespectador aqui da sua TV Rio Verde, está começando aqui mais um RV Esportes e hoje, terça-feira, rodada recheada, programa recheado das rodadas de ontem do Campeonato Brasileiro Série A, também teve Série B, teve Goiás em campo, hein? Também tivemos rodada da Série C e vamos falar tudo isso aqui no seu RV Esportes, porque também teremos rodada da Champions League e também teremos aí várias notícias do futebol. Vamos falar do Rio Verde aí, que vai disputar a segunda divisão, a segundona, que você vai ver aqui pela sua TV Rio Verde. Portanto, vamos começar então aqui o nosso RV Esportes falando aí de Série A, porque tivemos rodada da Série A. Coloca, por favor, na tela, Givaldo já colocou a rodada da Série A. Ontem tivemos aí o jogo do Bragantino contra a equipe do Mirassol e deu o Bragantino. O Bragantino não perdeu a oportunidade e venceu em casa, então, a equipe do Mirassol por 1-0. E também tivemos o jogo da equipe do Juventude lá do Rio Grande do Sul, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, e o Juventude perdeu para o Atlético Mineiro aí pelo placar de 1-0. Portanto, o Atlético Mineiro do Hulk e companhia venceu fora de casa a equipe do Juventude. E falar em Série A, vamos falar então da classificação atualizada da Série A, porque depois da rodada de ontem, do encerramento da rodada de ontem, a Série A ficou assim: o Palmeiras que venceu venceu a equipe do Vasco numa falha terrível, né? Aquela mania de jogar ali próximo ao goleiro, a saída ali do zagueiro fez com que o Palmeiras vencesse por 1-0 o último jogo aí contra a equipe do Vasco lá no Manuel Garrincha, e o Palmeiras com isso se tornou aí o primeiro colocado até o momento com 16 pontos. Aliás, o Palmeiras, falar em Palmeiras, será que o Abel está sendo o preferido aí para ser o treinador da seleção? Seria uma ótima, hein? Bom treinador, e a Leila parece que vai liberar o Abel caso a CBF faça a opção então pelo Abel lá na seleção brasileira. O Bragantino é o segundo colocado depois da vitória de ontem contra o Mirassol, com 16 pontos. A equipe do Flamengo, a terceira colocada com 14 pontos. O Flamengo que perdeu para o Cruzeiro aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-1 com gol inclusive do Gabigol, né? O Algoz, Gabigol fazendo o gol do Flamengo. O Flamengo permanece aí na terceira posição com 14 pontos. Aí com a vitória em cima do Flamengo, o Cruzeiro é o quarto colocado com 13 pontos. Então esses são os 4 primeiros colocados. Aí vem o Fluminense que vai enfrentar a Aparecidense aqui do estado de Goiás pela Copa do Brasil. É o quinto colocado com 13 pontos aí do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia de Bahia e Manhinho é o quinto, é o sexto, aliás, com 12 pontos. Aí vem o Ceará na sétima colocação com 11 pontos. Boa campanha do Ceará, hein? Boa campanha do Ceará. O Corinthians, né? O oitavo com 10 pontos. O Corinthians, rapaz, que paga uma nota para o Memphis Depay. O Memphis Depay ganha até por cruzamento. O Memphis Depay, então, liderando lá o Corinthians na oitava posição, justamente com Yuri Alberto. O Internacional lá de Porto Alegre é o nono com 9 pontos. Aliás, o último jogo foi Corinthians Internacional. O Corinthians enfiou 4 em cima do Internacional. O Atlético Mineiro, que venceu ontem, estava mal na tabela, subiu um pouquinho, é o décimo com 9 pontos. A equipe do São Paulo tricolor do Morumbis, né? São Paulo, 11º colocado com 9 pontos. O todo glorioso Botafogo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, da Série A e também da Libertadores, é o 12º com 8 pontos. Aí veio o Grêmio, 13º com 8 pontos. O Vasco da Gama, 14º com 7 pontos. O Juventude, que perdeu ontem em casa para o Atlético Mineiro, aí o 15º com 7 pontos. E aí a equipe do Mirassol é a última fora da zona de rebaixamento, 16º com 7 pontos. E aí temos a equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza lá do Ceará, da capital cearense, é o 17º com 7 pontos. O Vitória da Bahia, é o 18º com 6 pontos. Aí o Santos, hein? Rapaz, o Santos do Neymar e companhia, o Santos aí 19º colocado com 4 pontos, exatamente, Santos na
penúltima colocação, o Santos lá do Canal 5 da Vila Belmiro, o Santos de Pelé e companhia, 19º colocado aí com 4 pontos. E o Sport do Recife, como dizem os pernambucanos, é o último colocado com apenas 2 pontos. Portanto, aí essa é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, mas agora de Série B, porque na Série B temos 3 goianos, Atlético Goianiense, temos aí o Vila Nova e temos também a equipe do Goiás. E ontem teve rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, justamente com o jogo do Goiás, o Goiás, né, que enfrentou ontem a equipe do Avaí. Exatamente, o Goiás enfrentou ontem a equipe do Avaí no complemento da rodada aí. Você está vendo a rodada toda, mas ontem tivemos o jogo do Goiás contra a equipe do Avaí, lá do Jair Ventura. E na briga, Jair Ventura e Wagner Mancini, deu Wagner Mancini. Ótimo resultado para nós aqui do Estado de Goiás, porque o Goiás é um dos nossos representantes e venceu em casa, e com o apoio da torcida, venceu aí a equipe do Avaí, do Jair Ventura. O Jair Ventura saiu grilado, porque queria vencer o Goiás, pelo menos não saiu com a derrota, mas não deu não, Jair Ventura, deu Wagner Mancini e deu o Goiás aí contra a equipe do Avaí. Por falar em Goiás, vamos ver o gol então, os gols desse jogo, coloca na tela, por favor. O Givaldo rapidamente já colocou, e olha só, hein, o primeiro gol exatamente foi do Avaí, o Avaí do Jair Ventura. Parecia que ia pegar uma peça aí para cima do Goiás, né? Tá vendo? Você está vendo aí o primeiro gol da equipe do Avaí, jogada ali dentro da área, falha da zaga do Goiás, e aí o atacante do Avaí conseguiu fazer o Tadeu ficou grilado, ficou com raiva, mas aí logo o Goiás foi ao empate. Tá aí, você tá vendo o gol de empate aí do Pedrinho, né? Jogador das categorias de base da equipe do Goiás, cria da casa, isso aí, Goiás tem que revelar jogadores, e o Pedrinho fazendo o gol de empate, então, da equipe do Goiás contra a equipe do Avaí. E aí você vendo então o gol do Pedrinho, o gol de empate da equipe do Goiás. E olha só esse gol aí de rebote, olha que pancada, rapaz, pancada de fora da área, fazendo com que o Goiás fizesse então aí o seu segundo gol, o gol do Lovati, pegando de fora da área, ele então fazendo este golaço e virando para cima do Avaí. O Goiás muito bem nesse jogo, não perdeu a oportunidade então em casa e inclusive assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas como tem rodada hoje, nós iremos então amanhã passar a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora nós temos um recado da Tatiele. A Tatiele vai falar da GWM. Coloca o recado da Tatiele, por favor, Givaldo. Agora eu tenho um super recado para você. A GWM Navesa Rio Verde chegou para trazer mais tecnologia, conforto e design para você. São carros híbridos e elétricos. Este é o Hora 3, um carro totalmente elétrico disponível nas versões Spin e GT, que combinam estilo e design inovador. Este outro é o Raval 6, o melhor híbrido do mercado, um carro verdadeiramente espetacular. Venha conhecer a GWM Navesa Rio Verde, que fica na Marcha para Oeste, número 425, no Parque Bandeirantes. Agende o seu test drive. O telefone é o 64 3051 5284. E olha só, na compra do seu novo GWM, você tem uma super valorização do seu usado. E o Wallbox é grátis. GWM Navesa Rio Verde, a concessionária do seu novo carro híbrido ou elétrico. Tá aí o recado da Tatiele, falando diretamente da Navesa GWM e falando sobre os carros híbridos e elétricos lá da Navesa GWM. E agora vamos falar de Série B, porque Série B tem rodada hoje e os jogos de hoje, então, da rodada da Série B, por favor, coloca aí, Givaldo, tá aí. Hoje, inclusive, tem jogo do Vila, o Vila enfrentando a equipe do Atlético, exatamente, o Vila jogando contra a equipe do Atlético. Esse é o destaque, então, do Vila para o jogo de hoje, jogo muito importante para a equipe do Vila Nova. O Vila Nova está ali, né, na parte de cima da tabela, e se vencer vai ficar muito próximo ao Goiás. Já pensou se nós chegarmos dessa forma aí, com 2 representantes goianos na Série A, quem sabe até 3, porque o Atlético Goianiense não é bobo, o Atlético Goianiense venceu o último jogo nesse final de semana também contra o Novo Horizontino. Ontem o Goiás venceu e quem sabe o Vila enfrentando fora de casa lá
em Minas Gerais, a equipe do Atlético, né, uma equipe emergente lá de São João del Rei, e aí o Vila enfrentando essa equipe, podendo então chegar bem próximo ali à zona de classificação, aliás, vai ficar entre os 4 primeiros colocados, colado ali no Goiás, tomara que o Vila vença, e aí traga de lá um grande resultado aí, para que possa então ficar colado no Goiás e quem sabe até o final do campeonato tenhamos aí Vila e Goiás na Série A. Já pensou que beleza seria? Não precisa nem ser campeão, basta estar entre os 4 primeiros colocados e quem sabe até o Atlético Goianiense, e aí seria domínio total do futebol goiano na Série B e todos os 3 representantes goianos aí na Série A. Difícil? Mas não é impossível, quem sabe isso possa acontecer aí, vai depender do transcorrer do campeonato. E agora vamos falar do outro representante, porque tem Série C aí, o Givaldo, tem resultado dos jogos de ontem da Série C, porque aí, olha só, o São Bernardo empatou em casa contra a equipe do Londrina, 0-0, o Figueirense perdeu em casa para a equipe do Caxias, de certa forma bons resultados para o Anápolis que é o nosso representante na Série C, portanto, aí esses foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro da Série C. Então fizemos aí um resumão, Série A, Série B, Série C, só não falamos de Série D porque Série D é só aos finais de semana, mas Série A e Série B e Série C tem jogos aí também durante a semana, além do final de semana. E agora eu tenho um super recado para você. Vamos falar de uma grande oportunidade de entretenimento para você curtir o seu final de semana, o seu feriado, o seu descanso com a família lá na cidade de Caldas Novas. E a melhor opção é o Hotel Morada do Sol, que conta com uma estrutura diferenciada, ótimos valores, com pacotes diferenciados para nós aqui da cidade de Rio Verde. É só você, faz o seguinte, aponte aí agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela do RV Esportes e adquira o seu pacote especial. Você vai entrar lá, vai apontar a câmera do seu celular, vai entrar aqui agora, aponte aí para o QR Code e você vai ver lá as instalações do Hotel Morada do Sol, vai escolher o tipo de apartamento que você quer, para quantas pessoas você quer ir lá para Caldas Novas e se hospedar lá no centro de Caldas Novas, uma das melhores opções, para não dizer a melhor opção aí de hospedagem da cidade de Caldas Novas. E a Carol Guimarães tem um recado de lá diretamente do Hotel Morada do Sol. Fala aí, Carol Guimarães. Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo e um dos destinos mais visitados do Brasil. E eu tenho certeza que você que é de Rio Verde também quer viver toda essa experiência com a sua família. E experiência de verdade é se hospedar no Hotel Morada do Sol, em Caldas Novas. Se hospedando conosco, você vai estar bem localizado no centro da cidade e com muito conforto e acolhimento. Além, é claro, de ganhar descontos incríveis para curtir e conhecer o Hot Park e a Lagoa Ecopraia. Então não perca tempo, faça sua reserva agora escaneando o QR Code que está na tela ou através do nosso site e WhatsApp que está aparecendo para você. Te espero em Caldas Novas. Esse foi o recado da Carol Guimarães falando diretamente de lá do Hotel Morada do Sol, onde você encontra os melhores pacotes turísticos lá para que você possa ir lá para a cidade de Caldas Novas. Então você daqui de Rio Verde, aproveite aí esse final de semana e vá curtir o seu final de semana lá no Hotel Morada do Sol. Agora nós vamos para um breve apoio cultural, daqui a pouco tem mais RV Esportes. Aprendi desde cedo que a única maneira para mudar a vida é com muito trabalho e determinação. E foi assim que eu construí a minha trajetória. No Senado, luto todo dia para levar recursos para todas as cidades do estado de Goiás, garantindo investimento na área da saúde, na educação e da segurança pública. Eu sou o senador Hilder Moraes. A minha missão é clara: buscar soluções, destravar investimento e lutar para melhorar a vida das pessoas. Vem com a gente nessa caminhada. Feliz OPL. Há quase 40 anos, a Funipol cuida do seu veículo com excelência. São 39 anos de tradição e há 15 sob uma gestão experiente, oferecendo um serviço completo e de qualidade. Funilaria, pintura, motor, suspensão, freio, tudo feito por profissionais capacitados, sem terceirização. Funipol, qualidade, tradição e confiança para o seu carro.
Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Você dirigindo o futuro. Na GWM Navesa você encontra os veículos elétricos e híbridos mais desejados do Brasil. Raval, o SUV Premium híbrido com taxa zero e a pronta entrega a partir de 216 mil. Ou Hora 03, o 100% elétrico da GWM a partir de 150 mil com 15 mil reais de bônus somente este mês. Garanta o seu GWM a pronta entrega com valorização no usado, taxa zero e wallbox grátis. GWM Navesa, Hello Tomorrow. A força do agronegócio e da construção pesada no Brasil passa por tecnologia, robustez e confiança. E quem entende disso é a Tractor Bell Equipamentos, referência nacional em máquinas de alta performance. Atendimento próximo, suporte rápido, peças com agilidade e equipe especializada. Tudo para o máximo desempenho. Tractor Bell Equipamentos, potência, confiança e resultado. A força que movimenta o agro e a construção do Brasil. Bem-vindo à Academia Boa Forma, o lugar onde vamos ajudar você a melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Aqui nós temos opções incríveis para todos os gostos e níveis de condicionamento físico. Se você busca desafios, venha experimentar a nossa metodologia. São treinos de mobilidade, força, ginástica e muito condicionamento, garantindo resultados rápidos e eficientes. Se a dança é sua paixão, nossas aulas de ritmo são perfeitas para você. Mova com as melhores músicas e queima calorias de uma forma super divertida. Venha pra cá. Para os pequenos oferecemos o Karate Kids. Além de aprender autodefesas, as crianças desenvolvem disciplina, respeito e confiança. Tudo isso em um ambiente acolhedor e divertido. Comece com o nosso circuito funcional, um treino dinâmico que combina força, resistência e agilidade. Vem experimentar um treino que desafia o seu corpo, sua mente, enquanto você se diverte. E claro, não poderia faltar a nossa área de musculação, com uma grande variedade de equipamentos e profissionais dedicados, capacitados. Além disso, nós montamos um plano de treinamento que vai atender às suas necessidades. Venha conhecer a Academia Boa Forma e dê o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E não se esqueça, aqui o seu bem-estar é nossa prioridade. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos ansiosos para te ver aqui. Boa Forma Academia! Aprendi desde cedo que a única maneira para mudar a vida é com muito trabalho e determinação. E foi assim que eu construí a minha trajetória. No Senado, luto todo dia para levar recursos para todas as cidades do estado de Goiás, garantindo investimento na área da saúde, na educação e da segurança pública. Eu sou o senador Hilder Moraes. A minha missão é clara: buscar soluções, destravar investimento e lutar para melhorar a vida das pessoas. Vem com a gente nessa caminhada. Feliz OPL. Unindo a força do jornalismo, inovação e tecnologia, levamos informação a todo lugar, a um clique da população. Portal com a cara de Goiás. A força do agronegócio e da construção pesada no Brasil passa por tecnologia, robustez e confiança. E quem entende disso é a Tractor Bell Equipamentos, referência nacional em máquinas de alta performance. Atendimento próximo, suporte rápido, peças com agilidade e equipe especializada. Tudo para o máximo desempenho. Tractor Bell Equipamentos, potência, confiança e resultado. A força que movimenta o agro e a construção do Brasil. De volta aqui como sou RV Esportes e agora para falarmos de Libertadores da América, porque teremos rodada hoje da Libertadores da América e o Givaldo já colocou aí a rodada de hoje, porque teremos aí brasileiros em campo e teremos então os jogos aí do Carabobo, exatamente contra a equipe do Botafogo. O Aliança Lima enfrenta a equipe do São Paulo. Então, os dois brasileiros jogando então fora de casa. O único brasileiro que joga em casa hoje é a equipe do Fortaleza, que enfrenta a equipe do Colo-Colo, tá? Então teremos o jogo
jogos na Colômbia também, o jogo do Racing da Argentina na Colômbia. Teremos também o Santo Antônio enfrentando o seu jogo lá no Uruguai, né? O jogo que acontece no Uruguai, portanto, são os jogos da Libertadores de hoje. E também teremos o jogo do Bahia, o Bahia de Manhã, Bahia também joga hoje, hein? Jogo que acontece lá no Uruguai. E então esses são os jogos do brasileiro. Então vamos destacar o jogo do Botafogo contra o Carabobo, tá? O São Paulo enfrentando fora de casa o Aliança Lima, e também o Fortaleza enfrentando o Colo-Colo. Rapaz, esse time dá um trabalho, esse time é cascudo, rapaz. A Libertadores não é fácil não. E teremos também aí o jogo do Esporte Clube Bahia jogando em casa. Então, na verdade, jogando em casa hoje teremos o Fortaleza e também a equipe do Bahia. Os dois nordestinos jogam em casa e o Botafogo e o São Paulo jogando fora de casa, então contra adversários dificílimos aí pela Copa Libertadores da América. Amanhã traremos os resultados desses jogos. Sul-Americana também teremos rodada aí pela Sul-Americana e teremos também presença de brasileiros em campo. Por exemplo, tá? Amanhã teremos a presença do Corinthians de Yuri Alberto, de Memphis Depay, também amanhã tem jogo do Vasco, mas vamos falar de hoje. Hoje teremos aí jogos pela Sul-Americana e aí com destaque para o jogo do Vitória da Bahia, brasileiro jogando em campo. Então hoje teremos Vitória da Bahia e amanhã falaremos de dois brasileiros jogando fora de casa aí. O Corinthians enfrentando a equipe, aliás, desculpa, hoje, terça-feira é hoje, gente. Hoje teremos o Corinthians contra a equipe do América e também teremos o outro brasileiro, que é a equipe do Vitória jogando fora de casa. Portanto, Corinthians, Vitória e Vasco jogando, são jogos hoje pela Copa Sul-Americana, tá? Então, Corinthians, Vasco e Vitória jogam hoje pela Sul-Americana e amanhã traremos os resultados desses jogos para que você acompanhe conosco aqui na sua TV Rio Verde, no seu RV Esportes, porque agora é hora de recado da Tatiele. A Tatiele voltando para falar agora, sabe de onde? Da Precisão Tintas. Fala aí, Tatiele. Agora eu tenho mais uma dica para você. A Precisão Tintas conta com o maior estoque de tintas da cidade, oferecendo uma vasta variedade de produtos para atender todas as suas necessidades. Temos tintas automotivas, residenciais e industriais, além de impermeabilizantes para silos, lajes e telhados. Aqui você encontra a tinta certa para a sua obra, veículo ou implemento agrícola. Venha para a Precisão Tintas, na Rua 19, esquina com Adário Alves de Paiva, no Jardim Goiás, em Rio Verde. E aproveite nossas ofertas imperdíveis, sempre com aquele atendimento diferenciado. Ligue agora mesmo ou mande a sua mensagem em nosso WhatsApp. O contato é o 64 99291 0652 e peça a sua tinta. Entregamos para você e não cobramos taxa de entrega. Precisão Tintas, a tinta certa para a sua obra, veículo ou implemento agrícola. Tá aí a Tatiele falando diretamente da Precisão Tintas. Aliás, eu passei hoje na porta da Precisão Tintas. Que loja, hein? Que loja está sendo montada aí pela Precisão Tintas. Logo, logo nós estaremos aí mostrando para você a nova unidade da Precisão Tintas, uma loja que fica ali no Jardim Goiás, na Avenida Dário Alves de Paiva. A Precisão Tintas que tem tintas prediais, industriais, residenciais, automotiva, tudo em tinta para você. Daqui de Rio Verde você encontra então lá na Precisão Tintas. Você consultor, você que está finalizando a reforma da sua casa, então a melhor opção com certeza é a Precisão Tintas, lá do Olegário Júnior, da Vitória e também da Patrícia, que são alguns dos colaboradores que tem lá na Precisão Tintas. Um abraço para todos então lá da Precisão Tintas. E hoje tem rodada, sabe de quê? Da Champions League, exatamente. Hoje teremos jogo da Champions League, o segundo jogo, né? O jogo da volta aí da Champions League, portanto, aí Champions League totalmente assim naquela fase relacionada aí às semifinais. E aí, rapaz, no final de semana teremos a grande... Quem será que vai para a final então da Champions League, hein? Eu acho, para mim, hein? Vai aí o Barcelona, para mim vai Barcelona, tá? E a equipe do PSG, porque o Internacional aí da Itália enfrenta 3-3 o primeiro jogo, esse primeiro jogo, mas o jogo de hoje é decisivo. Mas para mim o Barcelona tem mais time, tem mais camisa, tem mais peso e vai para a final contra a equipe do PSG. Para mim essa vai ser a final. Então
Então, o Givaldo já acha que vai ser Barcelona e Arsenal. Para mim não, para mim vai dar PSG, para mim vai dar Barcelona e PSG, portanto, essa é a minha aposta com relação ao jogo de hoje da Champions League. E agora voltando aqui para o Brasil, vamos falar de nós aqui do estado de Goiás, porque vamos falar mais precisamente do Rio Verde, exatamente para o nosso Esporte Clube Rio Verde, o Verdão do Sudoeste vai disputar aí, estará disputando aí a divisão de acesso que começa dia 21, exatamente a estreia do campeonato, a abertura do campeonato e a estreia do Esporte Clube Rio Verde na divisão de acesso será contra a equipe do Iporá e será aqui na cidade de Rio Verde, exatamente Rio Verde Porá, jogando no Velozão no estádio Mozar Veloso do Carmo. Esse será o primeiro jogo, aí será a abertura do Campeonato Goiano da divisão de acesso e logo, com certeza, estaremos torcendo aí para que o nosso Rio Verde possa nos representar na primeira divisão o ano que vem, mas para isso tem essa caminhada aí. Já começa dia 21 com esse jogo aí às 15h30 com transmissões aqui da sua TV Rio Verde aí dos jogos do Campeonato Goiano da divisão de acesso. Teremos também o jogo do Centro-Oeste, a Centro-Oeste SAF lá de Goiânia enfrentando a Napolina, a Rubra, a famosa Rubra lá da cidade de Anápolis, equipe tradicional que já foi até vice-campeã brasileira, hein? Teremos também o jogo do Tupi de Jussara, o Tupi de Volta de Companhia contra a equipe do Trindade e também o Grêmio Anápolis, que já foi também até campeão goiano, enfrentando a equipe do Morrinhos, portanto, divisão de acesso é aqui na sua TV Rio Verde. A partir do dia 21 você vai acompanhar aí os jogos que serão transmitidos ao vivo aqui pela sua TV Rio Verde, inclusive com jogos do nosso Rio Verde sendo transmitido aí ao vivo. E você vai acompanhar tudo isso aqui no seu canal 3.2 aqui na cidade de Rio Verde. Falar em Rio Verde, o Esporte Clube Rio Verde tem novidade lá, hein? O Rio Verde fez aí mais uma contratação, foi exatamente o meia ex-Goiânia, Patrick Felipe. Tá aí o Patrick Felipe, um dos últimos contratados aí da equipe do Rio Verde, o Rio Verde que vem se reforçando. Foi lá no Goiânia, pegou alguns jogadores, está aqui no futebol goiano sondando aí os principais e os considerados, né, melhores jogadores aí para a equipe do Rio Verde. O Rio Verde então se reforçando para essa disputa aí do Campeonato Goiano da divisão de acesso. Então o Rio Verde apresentando aí o meia Patrick Felipe, ex-Goiânia, disputou o Campeonato Goiano aí pelo Goiânia. O Goiânia não foi bem, mas revelou alguns bons jogadores e aí o Rio Verde foi lá e contratou então esse meia aí, o Patrick Felipe lá do Goiânia. E agora encerramos aí o nosso RV Esporte de hoje, mas amanhã, quarta-feira, tem mais. Aí vamos falar dos resultados brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores. Vamos falar então da Champions League, o resultado do jogo de hoje da Champions League. Tudo isso você vai ver amanhã aqui no seu RV Esportes. Então, até amanhã com mais um RV Esportes.